Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é a tia Juliana falando da Evangelização Infantil Espírita da Casa do Caminho. Espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos começar a mais uma aulinha da nossa Evangelização Infantil do Centro Espírita Casa do Caminho, começando sempre com a nossa prece. Vamos lá? Deus Pai, de infinito amor e bondade, obrigado por aqui estarmos. Ajuda-nos a nos concentrarmos para podermos aprender mais um pouquinho sobre as tuas lições tão valiosas. Protege a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos. Protege a cada um de nós. Protege a humanidade inteira, Senhor, para que todos nós sejamos felizes e perfeitos. A perfeição relativa que tu nos ensinaste, que estamos todos destinados a ser. Que seja em nome de Meimei, em nome de Sheila, em nome de toda a espiritualidade amiga e em nome de Deus acima de tudo, é que pedimos para dar início à nossa aulinha de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Vou contar para vocês uma pequena poesia, um pequeno poema, tirado do livro Seara Infantil de Fernando Flores. O nome é Boneca com Alma. Não, perdão, Boneca com Alma? Bela boneca trazia Alice, dessas que falam papai e mamá. E quem a visse logo diria: linda boneca possui Alice. Mas certo dia caiu, quebrou. Nada mais disse e ela chorou. Se na boneca houvesse alma, de certo Alice teria calma. Vamos lá então. O tema da nossa aula é o medo da morte. Então nós vamos falar sobre a morte. Ai, meu Deus, tia Ju, não quero falar sobre morte. Ai, esse negócio de morrer é muito difícil, não quero falar sobre isso, tia Ju. É verdade, não é confortável, né, na maioria das vezes a gente falar sobre a morte. Mas Jesus nos ensina que a morte não existe. Como assim, tia Juliana? Está doida? Não. Lá, já nas parábolas, já nos ensinamentos de Jesus, ele já nos ensinava que a morte não existe. Por quê? Aí, a doutrina espírita vem nos ensinando e nos esclarecendo o que Jesus quis dizer. A doutrina espírita, ela nos esclarece que o que morre mesmo é o nosso corpo físico. O que morre é essa carninha que a gente tem aqui. Mas, na verdade, nós não somos só o corpo físico. Nós somos corpo, perispírito e espírito. Então, quando nós desencarnamos, ou seja, quando nós morremos, o corpo morre, nós perdemos apenas o corpo. E esse corpinho, ele fica aí na Terra e vai virar o que precisa virar lá na natureza. Vai voltar para a natureza. E nós, que somos um ser espiritual, nós vamos seguir adiante, meus amigos. Ai, tia Ju, mas é difícil, né? Esse negócio de não ter medo da morte, mesmo sabendo que quem morre, gente? Quem morre é o corpo. Quem é eterno? Nós espíritos. A vida continua após a morte?
Continua. Nós vamos encarnando e reencarnando, que vai ser o capítulos aí mais lá na frente. Então, quem morre é o corpo, nós somos espíritos eternos. Mas nós temos o medo da morte, né? Nós espíritas não deveríamos ter mais. Mas ainda pelo nosso desconhecimento, pela nossa falta de estudo, ainda temos. O que faz temer a morte, então, é esse desconhecimento que a gente tem, essa falta de estudo. Mas tem tantas historinhas, eu vou deixar dicas para vocês de histórias. Tem 2 historinhas ou 3 que a tia vai deixar. Vou deixar 3 dicas de história. Uma eu vou dar uma palhinha, assim, vou dar como vocês gostam de falar, um spoilerzinho. Mas as outras 2 eu só vou deixar a dica, tá? Sobre essa questão da morte, para que vocês possam estudar sobre esse tema e para vocês não precisarem mais ter medo de morrer. A gente tem o medo da morte para a gente poder conservar a nossa vida, que é importante a gente estar aqui reencarnado. Mas a gente não deve temer a morte porque nós somos espíritos imortais. Então, quando chegar esse momento de morrer, Deus, os amigos espirituais estarão juntos de nós. Vocês verão em outras aulas isso, tá bom? É difícil não temer a morte? Quando a gente desconhece, sim, é difícil. O que a gente deve fazer para se preparar para essa viagem? Escutar as aulas da evangelização, ler livros, perguntar as dúvidas que a gente tem na aula da evangelização presencial, colocar para fora as dúvidas que a gente tem que nos angustiam. Por que eu tenho tanto medo da morte? É importante a gente conversar sobre isso, porque normalmente quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente não quer nem falar sobre aquilo, né? Mas é importante a gente conversar sobre as coisas que a gente tem medo. Mas a gente vai conversar com qualquer pessoa, tia Ju? Não. A gente vai conversar com uma pessoa que a gente confia, com uma pessoa que a gente sabe que tem conhecimento sobre aquele tema, com alguém que seja confiável, tá? Se vocês quiserem conversar com os evangelizadores da Casa do Caminho, com as tias da Casa do Caminho, com a tia Ju, podem procurar a gente. Mesmo se a gente está trazendo essa aulinha e vocês ainda ficarem com dúvida, venham nos procurar, perguntem, mas tia Ju, por que isso acontece? Mas tia Ju, por que eu tenho medo disso? Porque cada um de nós temos dúvidas que são nossas, né? E esses livros, às vezes, respondem para a gente as perguntas. As histórias que eu vou contar, talvez respondam a vocês. Mas se não responder, não tem problema. Porque meu intuito aqui, minha intenção aqui, não é responder todas as dúvidas. A minha intenção aqui é ajudar um pouquinho a gente conversar sobre esse tema. Agora, a gente já entendeu, não. Eu apresentei para vocês que nós somos 3 elementos. A gente compõe-se de 3 elementos: o corpo, o perispírito e o espírito. O espírito, ele não morre jamais, ele é o ser imortal. É onde ficam todas as nossas lembranças, onde ficam todos os nossos pensamentos, sentimentos, tudo fica guardadinho ali. E conforme nós vamos vivendo, é toda a nossa memória que fica ali. O nosso perispírito ele fica unindo o corpo ao perispírito e ao espírito. Ele faz essa ligação entre esses corpos, porque o espírito não é matéria e o corpo é matéria. Como é que o corpo vai se ligar ao espírito, sendo que o corpo é material e o espírito não é material? Então, o perispírito é esse elemento que vai ligar esses 2 corpos. Difícil, né? Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai cada vez mais aprendendo, tá bom? E o corpo físico é a matéria que anima esse corpo.
Depois vocês vão escutar uma poesia que a tia deixou sobre a boneca. E aí vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Então, o que mais que a gente pode falar? Sabe também o que faz a gente temer a morte? O nosso apego. Vocês sabem o que é apego? Eu gosto tanto de uma coisa. Mas eu gosto tanto de fulano. Eu gosto tanto do Joãozinho. Eu gosto tanto da mamãe que eu não quero me separar. Que é verdade, às vezes a gente gosta tanto que dá até uma dor da gente pensar em se separar, né? Só que a doutrina espírita fala pra gente que a gente não se separa dos nossos queridos. A vida continua após a morte. E nós podemos nos comunicar com eles após a morte. Através da oração, através dos sonhos, através da psicografia, que é um tipo de mediunidade. Então, existe essa comunicação. Fica a saudade? Fica a saudade, sim. Nós às vezes ficamos tristes? Sim, claro que ficamos. Porque ficamos com... É como se esse nosso parente, esses nossos amigos que morreram, o corpo, fossem para um lugar muito longe, né? Fizessem uma viagem e a gente não possa ver o tempo todo. Não pode ligar o tempo todo, porque o telefone não é fácil de ligar. Então, realmente, a gente ainda tem essa dificuldade. Mas, sabendo que nós não morremos, sabendo que agora que nós somos espíritos e que a vida continua, dá para dar uma acalmadinha, né, nessa questão do medo da morte. Depois vocês me contem se faz sentido para vocês, tá bom? E eu vou deixar para vocês, então, segue agora a historinha, a poesia que eu falei para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos ouvi-la. E continuando, vamos relembrar a poesia da boneca com alma? A boneca com alma, vamos reler. Bela boneca trazia Alice, dessas que falam papai e mamá. E quem a visse logo diria, linda boneca possui Alice. Mas certo dia caiu, quebrou e nada mais disse, e ela chorou. Se na boneca houvesse alma, de certo Alice teria calma. Vamos entender esse poema, essa poesia que está na série infantil do livro de Fernando Flores, com o que a gente ouviu, para a gente poder entender um pouquinho mais. A boneca, ela tem pilhas que funcionam e fazem com que ela fale. E nós, seres humanos, como é que nós falamos? Quem faz com que nós falemos é o espírito que está ligado ao corpo através do perispírito. E aí, a boneca caiu e quebrou. Pode até ter jeito de consertar, né? Aí conserta, mas vai chegar uma hora que não tem mais conserto. E conosco? O corpo físico. Nosso corpo físico fica doente. Tem uma hora que, fatalmente, chega um momento em que a gente vai perder esse corpo. Mas o que acontece? Nós morremos? Não, nós não morremos. O que acontece é que a gente perde esse corpo, mas nós, que somos espíritos imortais, continuamos e prosseguimos. Por isso que ele coloca no final, se na boneca houvesse alma, de certo Alice teria calma. Por quê? Olha só. Se na boneca tivesse alma, a boneca conseguiria o quê? Voltar e voltar e voltar em outro corpo. Até quando fosse necessário. Por quê? Porque teria a alma, o espírito,
E aí a Alice ficaria como? Mais tranquila. Então, esse poema traz pra gente que a gente deve ficar um pouco mais calmo com essa notícia, né? Com esse conhecimento. Que a gente deve começar a aprender que esse conhecimento tem que trazer calma pra gente. Esse conhecimento de que somos espíritos imortais, que nós não morremos, quem morre é o nosso corpo físico, e nós vamos voltar várias vezes ainda para aprender. Na evangelização tem uma música, eu queria estar até com a letra aqui, mas não estou, que diz sobre a alma. Eu vou só falar para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, a letrinha dessa música, a música se chama A Alma Sou Eu. O autor do Cancioneiros Espíritas, do volume 2, tá? E o intérprete que eu escuto normalmente é o César Tussi. Não sei nem se fala assim, gente. Desculpa até a minha ignorância. Mas a musiquinha é assim: eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. E venho e vindo em várias vidas, pelos mundos aprendendo tudo o que sei. Nascer, crescer, depois morrer, para outra vez eu renascer. Tal é a lei. E aí volta de novo. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Vou cuidar desse meu corpo. Ele é tão legal para mim. E depois que eu estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho. Você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho. A vida continua além. Então, olha que interessante essa letrinha, né? Dessa música. Letrinha não, essa letra dessa música da Alma Sou Eu. Ela vem trazendo pra gente que a vida continua, né? Vou cuidar do corpo, ele é legal para mim, mas depois que eu estiver morto eu vou agradecer. Obrigado, meu corpo, porque você me serviu. Vou seguir o meu caminho, porque a vida continua além. Por que que a tia está falando isso tudo, né? Porque a boneca, ela vai para algum lugar? Ela vai reviver? Ela vai ter essas oportunidades que nós, espíritos imortais, temos? Claro que não, né, gente? Então, esse poema que parece besteira, né, que a gente está lendo, vem dizer para a gente, alertar a gente exatamente essa questão de que nós somos almas, que somos almas e espíritos imortais. E para nós fecharmos a nossa aula, a dica dos 2 livros que eu prometi. Uma é O Menino que Não Morreu e a outra é Mirella, Caminho da Luz. Eu coloquei aí, estou aqui com os 2 livros na mão. Eu vou ressaltar um pedacinho que fala, a parte de trás do livro do Menino que Não Morreu, falando assim, ó. O Menino que Não Morreu, ele fala sobre a história de um menino que vai que ele tá lá com a mãezinha e mostra ele aqui, ó. Vou mostrar pra você, vou dar spoiler, gente. Eu tô dando spoiler de tudo. Olha, ele é acertado com uma bala e ele morre e ele mesmo assiste aqui, ó. É porque tá bem ruinzinha essa imagem, mas aqui é ele assiste se vendo vendo o próprio corpo quando ele morreu. E aí ele não entende nada, porque ele continua vivo. E aí ele vai falar com as pessoas e ninguém tá vendo ele. Aí ele fala assim, ué, o menino que não morreu, já diz o nome, né? Ele não entende nada. Só que tem uma grande surpresa. Ele chega lá no plano espiritual com o paizinho dele. Ele estava aqui, né? Ele perde corpo físico de um jeito bem triste, né? Que foi da bala, mas ele nem... Isso não... Ele era um menino tão bom
que isso não fez mal para ele. Quando ele chega lá, ele vai para o lugar favorito que ele tem aqui na Terra. Ele vai para uma caverna, ele chama de uma caverna. E ele começa a orar a Deus, fecha os olhos e fala assim: Deus, eu vou até pegar a parte que ele fala para não ser... para falar bem direitinho o que ele fala. Porque o que aconteceu? Ele estava descendo a ladeira do morro e os policiais tiveram a batida lá dos policiais, que atiraram pensando que ele era o grande procurado, um criminoso procurado. Só que eles não viram, e quando viram um menino caído lá, o corpo do menino caído. Ficaram... Nossa, foi horrível, né? E aí o menino ficou assustado e não entendeu nada, né? Isso eu já tinha falado, mostrei as fotos dele, que ele não entendeu nada. E aí ele vê lá as cenas do dia a dia e, aterrorizado, ele saiu correndo para procurar a mãe e não conseguia falar com ninguém. E aí ele foi para a caverna. Era o seu refúgio, o seu lugar de chorar. Ficava numa dobra da montanha e ele ia lá quando ele se sentia mal. O menino gostava muito de olhar para tudo aquilo ali e pensar que devia mesmo existir Deus, um bom Deus, que fizera o mundo ser assim tão bonito como era ali, no seu canto de mundo favorito. Ele assim pensava porque sabia, pela dura experiência que já tinha da vida, que já viveu, que tudo é preciso cuidar, que é preciso de muito esforço e muito trabalho para se conseguir algo tão bonito. E ali, com certeza, um lugar que ninguém cuidava só poderia mesmo ser obra de Deus. E quando ele estava sentado ali, ele começou a fazer uma prece. Meu Deus, se o Senhor foi capaz de fazer este lugar tão bonito, talvez o Senhor possa também fazer outras coisas e olhar pelas pessoas que aqui estão. Tenha pena de mim, desse meu isolamento. Eu não posso falar com ninguém, eu não posso ser visto por ninguém e eu preciso tanto de alguém. E aí, quando ele faz essa prece, no mesmo momento, a prece dele é ouvida e sabe quem aparece? O paizinho dele, que já havia morto há 3 anos atrás. Aí ele fala: pai, mas você morreu. Pois é, filho, a morte não existe. Vamos lá que eu vou te explicar tudo. E abraçaram-se, pegou o seu filhinho e foi levá-lo para a morada dele, para a nova casa dele. E aí, eu convido vocês a ler esse livrinho para saber o que aconteceu com esse menino que não morreu, porque a morte, como disse Jesus, não existe. E esse aqui, que é o que está aí do lado, Mirella, a caminho da luz, ela na hora do sono, ela é levada por um amiguinho para o plano espiritual, num foguetinho, que diz ela, que ia voando e levando ela para ver esse novo mundo, como ela diz. Tinha pracinha, tinha cachoeiras, tinha lagos, ela ficou maravilhada. Então, esse livro vai contando essa experiência que ela teve nesse plano, nesse mundo espiritual, que é quando a gente vai no momento do sono e também quando a gente perde o corpo de carne, quando a gente morre, né? E depois de muito correr e brincar, a Mirella, na pracinha, teve uma surpresa. Olha só isso. Ela encontrou um amigo que ela tinha certeza que já tinha morrido na Terra, que nem um menino que não morreu. O amigo dela se chamava Elcio. Assim que eu encontrei, eu perguntei: ué, você por aqui? Ele logo respondeu: sim, e bem vivo, como você vê. A morte não existe mesmo. E continuou: veja, aqui é um mundo de verdade. Você se lembra como eu era, não? Estou muito diferente?
Não, respondi, pois se eu logo conheci, só que você está melhor, bem melhor. Deixe-me vê-lo mais forte, mais corado e também alegre. Pois é, Mirela, fiquei bom e moro aqui, moro nessa cidadezinha. E aí Mirela vai conhecer essa cidade espiritual. O nome dessa cidade é A Caminho da Luz, por isso que o nome do livro é Mirela no A Caminho da Luz. Então, gente, 2 relatos, 2 histórias, 2 livros contando pra gente que a morte não existe, que a vida continua, né? Então, assim, quando acontecer com a gente ou com algum parente nosso, a gente vai ter saudade sim, a gente pode chorar, é um momento de separação que a gente não sabe quando a gente vai se encontrar. A Mirela reencontrou o amigo através do sono. Mas a gente pode se permitir chorar, perguntar-se, mas vamos lembrar que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus que é misericordioso, que nos protege, nos ampara, nos sustenta, e que nós somos almas, almas imortais. A morte não existe. Jesus mesmo disse, não, eu venci a morte. Então, meus amigos, que nossos corações possam se acalmar diante da morte do corpo físico. Que as nossas mentes e os nossos corações também, tá? Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima.